Estenda suas mãos para cá. Pai de amor, nós queremos te louvar, te agradecer. Muito obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Sei, ó Pai amado, que o Senhor ainda irá fazer algo maravilhoso. Sei, ó Pai amado, que a tua palavra irá agir dentro das nossas vidas. Usa a minha esposa, a pastora Patrícia, com poder e autoridade. Eu sei, ó Pai amado, que o Senhor entregou para ela algo maravilhoso para passar para a nossa igreja. Nós queremos te louvar, te agradecer, querido Deus, hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados. É mais uma vez com muita alegria que eu estou na casa do Senhor, como meu marido mesmo pregou, melhor um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar, porque esta presença maravilhosa, sobrenatural que nós sentimos agora aqui, a gente não sente em nenhum outro lugar, a não ser que você esteja na presença do Espírito Santo. E realmente não há êxtase maior do que sentir a presença do Senhor nas nossas vidas, amém? Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, você que está em casa nos assistindo. E também fiquei muito feliz quando eu vi a dona Ângela aqui, uma guerreira vencedora do Covid, a Sônia também que está aqui, guerreira vitoriosa que venceu o Covid, e mais tantos outros, né, que venceram esse mal, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. E o tema da minha mensagem de hoje é que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Muitas situações têm tentado, principalmente esse Covid, matar os nossos sonhos. Mas eu quero declarar nesta noite que você tenha fé, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não importa a situação, não importa o que estamos vivendo, nem quanto tempo isso vai demorar. Se o sonho é de Deus para as nossas vidas, vai acontecer em nome de Jesus, amém? Então eu quero falar com vocês hoje sobre uma história de uma mulher que é muito conhecido, muitos pastores e pregadores já pregaram sobre essa mulher, mas eu creio que cada pessoa que sobe aqui nessa plataforma é usado de maneira diferente pelo Espírito Santo para compartilhar a palavra de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a mulher sunamita. Então nós vamos ler, como o texto é muito extenso, eu vou ler com você os 2 primeiros versículos, que está no segundo livro de Reis, no capítulo 4, nós vamos ler de 8 a 10 e depois vocês podem se sentar e a gente continua lendo em seguida, amém? Então, segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Amém? Podemos assentar. Depois a gente vai lendo os próximos versículos. Mas nesses primeiros versículos a gente já pode ver aí uma história em que o profeta Eliseu, né, e seu ajudante, né, seu auxiliar Geazi, eles costumavam ir adorar a Deus no Monte Carmelo. E essa cidade de Sunem ficava no trajeto, no caminho para o monte. E eles paravam nessa cidade para se alimentar, para descansar da viagem. Como vocês todos sabem, todas as viagens eram muito longas. Eles andavam a pé por muitos dias. Então eles costumavam parar para descansar. E eles param nessa cidade, em Sunem, e ele para nessa casa dessa sunamita, dessa mulher rica, que convida eles para ali se alimentarem.
E nós podemos perceber que essa mulher era muito temente a Deus, porque ela tinha, creio eu, que para ela, alimentar o profeta do Senhor, cuidar do profeta de Deus, era como estar agradando ao Senhor, era como estar agradando a Deus. Então a presença do profeta na casa dela era de muita honra para ela. Imaginem vocês, se o próprio Jesus dissesse, estou indo hoje pousar na sua casa, como ele fez com Zaqueu. Com certeza nós nos sentiríamos muito honrados e faríamos de tudo para ele, a melhor alimentação, o melhor conforto, e ficaríamos ali ouvindo e ouvindo incansavelmente o que Jesus teria para nos dizer. Então nós podemos tirar uma lição desta mulher, de que ela teve essa postura de caridade, de solidariedade e ao mesmo tempo de adoradora, porque ela sabia que ela estava ajudando um homem de Deus, E ela transmite essa gratidão de Deus, adorando a Ele através dessa ajuda que ela dá para esse profeta. E eu tenho certeza que ela sabia que a presença desse homem era a presença do próprio Deus. E é o que nós também precisamos lembrar. Onde quer que a gente vá, a luz de Jesus que brilha em nós precisa fazer essa mesma diferença. Onde quer que a gente vá frequentar, no trabalho, numa festa, na casa de um parente, na rua, na escola, na faculdade, não importa onde, porque aqui na igreja estamos todos igrejados, vamos dizer assim. Estamos todos aleluiados, como eu gosto de brincar. Mas lá fora é que precisamos transmitir esta imagem de Cristo nas nossas vidas, Nós temos o dever de fazer a diferença onde quer que a gente vá. E nós vimos neste texto que a mulher sunamita, então, ela sente essa presença de Deus através da vida do profeta. E também Eliseu, ele sente que aquela mulher é uma mulher de Deus, porque ela é uma mulher temente ao Senhor, Uma mulher muito amável, caridosa. E aí ele se aconchega na casa dela e se agrada de estar ali, porque ele está num ambiente que é temente a Deus. E aí toda vez que ele vai para o Monte Carmelo, ele passa e fica na casa da sunamita. Por causa disso, ela então diz para o marido, vamos construir um quartinho, porque como a gente já viu, ela era muito rica, eles eram muito abastados, então eles tinham espaço e condições para isso. E aí ela diz, marido, vamos construir um quartinho para o profeta? Eu sei que ele é um homem de Deus, então vamos colocar ali nesse quartinho uma cama, uma cadeira, uma mesa, uma lamparina, para que sempre que ele vier aqui, ele possa usá-lo, ele tenha aonde se hospedar. Então a gente vê ainda mais a caridade e a disponibilidade dessa mulher para com a obra de Deus. Ela oferece o que ela tem de melhor para aquele profeta, principalmente porque ela sabia que acolhendo a ele, ela estava acolhendo a presença de Deus. Como eu já repeti aqui, e que é o que nós devemos também semear quando a gente sair e for em qualquer lugar. Então, eu tenho certeza que da mesma maneira que o Senhor se agrada da nossa atitude, quando nós fazemos a diferença onde quer que nós vamos, Ele se agradou da vida desta mulher sunamita, da sua atitude. E aí nós vamos continuar no texto, nós vamos ler agora o mesmo capítulo, dos versos 11 ao 17, que diz assim: um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita.
Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: mas Geazi, o que se pode fazer por ela? Então, Geazi respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então, Eliseu manda chamá-la de novo. Geazi a chama, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz a um filho. Que lindo, né? Glória a Deus. Eliseu se sente tão grato por aquela atitude dessa mulher, por ela ter preparado todo esse lugar para ele estar, para quando ele precisasse, que ele quer recompensá-la de algum modo, né? Mas ela não pede, ela não faz nada pedindo em troca. Ela faz porque ela gosta, porque ela quer acolher o homem de Deus e porque ela sabe que ele também é presença de Deus na casa dela, né? Queridos, com certeza, quando nós somos caridosos, quando nós fazemos para um homem de Deus, para quem quer que seja, para um dos meus pequeninos, como disse Jesus, de coração, sem esperar nada em troca, o Senhor sempre vai nos recompensar. Sempre vai olhar o nosso coração caridoso, solidário, que faz por amor e vai nos recompensar. Não existe semeadura sem colheita. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ela fez de coração. E o profeta sentiu essa vontade de recompensá-la. Ele então pergunta para ela se ela precisa de algo. Mas, queridos, a gente pode ver aqui que ela é uma mulher grata. Ela está feliz com o que ela tem. Ela está satisfeita com tudo que ela tem. E ela responde ao profeta que ela tem tudo que ela precisa. Posso imaginá-la dizendo ao profeta Eliseu: eu tenho um marido abençoado como eu também tenho. Tenho minha casa, tenho posses, vivo bem com o povo da minha cidade, sou uma mulher abençoada por Deus, sou grata por tudo que eu tenho, profeta, eu não preciso de nada. A cidade de Sunem era uma região muito próspera, agriculamente falando. Tudo que se plantava dava muito, as plantações eram muito prósperas, muito abastadas. Então nós podemos entender que a sunamita também era, com certeza, ela e sua família, donos, né, de plantações ali daquela região. E é um exemplo para nós, pois nós vemos em seguida que Eliseu pede para Geazi ter alguma ideia do que ela poderia sentir falta. Mesmo ela dizendo que é grata, mesmo ela dizendo que está feliz com tudo que ela tem, o Senhor quer recompensá-la. E aí ele pede para Eliseu tentar descobrir alguma coisa. E Geazi pergunta e Geazi responde que ela não tem filhos. Queridos, naquela época, uma mulher que não tinha filhos era uma mulher inútil. Era considerada uma mulher sem valor. Era descartada pela sociedade. E se seu marido quisesse dar carta de divórcio para ela, porque ela não pôde dar filhos para ele, ele poderia.
Ele poderia devolvê-la para a sua família e nunca mais ela poderia se casar, porque ela não podia dar filhos, que são os herdeiros e queriam perpetuar o nome daquela família. Então, imaginem essa mulher sunamita. Quanto que ela não sofreu, estou falando, estou arrepiada. Quanto que ela não sofreu com o desejo e sonho de ser mãe, de ter um filho, que era o desejo de toda mulher naquela época e ainda hoje. Com certeza foi muito envergonhada pela sociedade, marginalizada, sofreu muitos confrontos da família, dos vizinhos, dos amigos, mas ainda assim, ela depois de tanto tempo, encontra no Senhor a sua alegria. E ela diz ao profeta que ela não precisa de nada, que ela está bem, que ela tem tudo o que ela precisa. Como precisamos lembrar desta reação da sunamita. Nós vemos que eles já tinham idade, o casal. Se o marido era idoso, ela também já tinha idade. Talvez não estivesse na mesma idade que ele, mas eu creio que ela já devia ter mais de 50. Então, ela já não podia mais ser mãe. E quando Eliseu fala que ela vai ser mãe, profetiza sobre a vida dela que ela vai engravidar, ela não acredita, porque as circunstâncias não permitiam que ela visse aquilo. Como depois de tantos anos, já sendo uma mulher de idade, com um marido idoso, ela poderia engravidar? Ela nem pensava mais nisso, tanto que ela fala, não me iluda, não faça promessas que você não pode cumprir. Isso era impossível aos olhos da mulher sunamita. E ela responde a Eliseu que ela não quer, porque ela não quer ser ludibriada por uma esperança que ela já não tem mais, porque ela está bem com tudo aquilo que ela tem. Mas, queridos, Deus atende a oração do profeta. E mesmo contra todas as possibilidades, contra tudo que havia de negativo para isso acontecer, ela fica grávida. Ela gera o seu sonho. Ela realiza o seu maior desejo de ser mãe. Não podemos deixar que nenhuma circunstância nos afaste dos nossos sonhos. Não podemos deixar que nenhuma situação nos cegue a ponto de acharmos que aquele sonho não vai mais acontecer. Se não é um sonho de Deus para as nossas vidas, aí, infelizmente, não vai acontecer. Mas se é um sonho de Deus para nós, mesmo contra qualquer circunstância, mesmo sem você enxergar nada, mesmo sem você conseguir acreditar que aquilo é possível, o Senhor faz milagres. Ele é o Deus do impossível. Amém? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Então, se é um sonho de Deus para a minha e para a sua vida, não vai morrer. Você vai viver e vai ver acontecer na sua vida. Amém? Continuando nos versos 18, daí nós vamos ler até o 37, do mesmo capítulo, diz assim: o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e levou-o à sua mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje?
Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E ele disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o seu filho e saiu. Amém? Que história maravilhosa. Nós podemos ver então nesses versos que o filho da profecia, da promessa, nasceu e cresceu. Mas quando ele estava na sua adolescência, como eu disse, eles tinham plantações. Ele vai com seu pai para a roça e lá ele passa mal. Tem dores fortes na cabeça. Alguns estudiosos dizem que ele teve uma insolação muito forte, porque ele não estava acostumado a ficar debaixo de sol quente por tanto tempo. E o sol lá era muito quente, como ainda é. Amém? No deserto. Então, ele foi para casa. O marido da sunamita pediu para o servo: leve o menino para sua mãe. E ele fica no colo da sunamita até o meio-dia. Imaginem a aflição dessa mãe, olhando para o seu único filho, o seu milagre à beira da morte. E ela não podia fazer nada. Eu quero crer que ela até deve ter tentado curar o menino. Ela deve ter tentado, fez com pressa, deu chá, deu algum remédio, deve ter feito. Mas ela não conseguiu ajudá-lo. E o menino veio a falecer. Mas a sunamita, queridos, tem uma atitude corajosa. Ela, crendo que pode recorrer ao profeta, ela pede para o marido, ela leva o seu filho para o quarto do profeta, coloca-o na cama de Eliseu e vai em busca do profeta e pede para o marido: Célia, uma jumenta, eu preciso ir. O marido pergunta: mas por que você vai? Porque o marido não crê no milagre. Ele diz: por que você está indo? Se hoje não é lua nova, se hoje não é... Ele diz isso porque ele não tem noção do que a sunamita quer buscar. E esse trajeto de Sunem até o Monte Carmelo era de mais ou menos 24 quilômetros.
em cima de uma jumenta. Então ela está decidida que ela quer ir falar com o profeta, que ela quer encontrar uma solução para o seu problema. E ela fala para o servo: vamos rápido, não pare, até eu mandar. Chegando lá, Eliseu a vê e ele pede para Geazi que ele vá ao encontro dela e pergunte: ô sunamita, como você está? Eles se alegram de tê-la visto, porque ela era uma mulher de Deus e ela acolhia-os em sua casa. Como é que você está, o seu marido, o seu filho? E ela responde para Geazi: vai tudo bem, está tudo bem. Queridos, eu quero fazer um parêntese agora, porque nós já ouvimos muito falar essa frase em todas as pregações que a gente ouve da sunamita, e o Espírito Santo falou algo ao meu coração quando eu disse: Senhor, a gente tem dito vai tudo bem, mesmo no meio da dor, da angústia, da aflição. Mas, queridos, o que o Senhor quis dizer para mim com essa mensagem, nesse momento, é que muitas vezes nós contamos para as pessoas erradas o nosso problema. Ela não queria falar com Geazi. Geazi não tinha que saber o que estava acontecendo. Ela queria falar com o profeta, porque era ele que tinha dado o milagre para ela, através do poder de Deus. Então, ela não falou. Ela disse: vai tudo bem, porque ela queria falar com quem poderia dar solução para o problema dela. E muitas vezes, amados, nós abrimos a nossa boca grande, a nossa dor é tanta que a gente acha que falando para todo mundo vai amenizar a dor. E aí a gente fala para pessoas que ao invés de nos ajudar, só pioram o nosso problema. Porque falam palavras que vão nos ferir ainda mais, que vão nos desmotivar, que vão nos deixar para baixo, que vão piorar a nossa dor, o nosso sofrimento. O Espírito Santo quer falar conosco que se nós estamos sofrendo, e Ele sabe que estamos, não é para qualquer um que nós podemos contar a nossa dor. É diferente você chegar aqui na igreja e contar para um irmão, contar para o seu pastor, para o seu líder espiritual, porque esse irmão, esse pastor vai orar por você, vai chorar com você, vai interceder por você. Mas às vezes a gente está tão dolorido, tão aflito, tão angustiado, que a gente quer sair falando para todo mundo, achando que todo mundo vai sofrer junto conosco. E não é assim. Infelizmente, queridos, não é para todo mundo que a gente pode contar. Por quê? Porque algumas pessoas vão se alegrar com aquilo que a gente está passando. Desculpa, mas é verdade. Pode parecer até uma coisa horrorosa, né? Você contar que você está com uma situação para alguém e esse alguém se alegrar, mas é a pura verdade. É assim que Satanás age, para nos entristecer e nos empurrar mais para o fundo do poço ainda. Alegra o coração de algumas pessoas que ao invés de nos ajudar, vão nos atrapalhar. Então, pense bem antes de contar o que você está passando. Pense bem para quem você vai contar. Diga como a sunamita: vai tudo bem. Porque tem gente que não precisa saber o que você está passando. É melhor dizer que vai tudo bem. Então ela chega até Eliseu, se prostra aos pés de Eliseu pedindo socorro. O Geazi até tenta arrastá-la, porque eu imagino que ela deve ter se jogado, né, nos pés de Eliseu. Mas Eliseu diz que não, que deixe, porque ela estava muito aflita, muito angustiada, e ele não tinha ouvido de Deus o motivo daquela angústia. Mas ela diz para ele, né, que ela não pediu um filho, que ela não queria aquela falsa. Se ele não podia, por que deu falsas esperanças para ela? Por que deu um filho para tomar? E aí, Eliseu então sabe
gravidade da situação e manda Geazi. Geazi, pega o meu cajado, põe o manto no meio do cinto e vai, coloca o cajado em cima do menino. Mas ela não foi lá atrás de Geazi. Ela foi atrás do profeta. Amados, não podemos pedir a intermediários. Só Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas. Ainda há muitos cristãos que estão crendo em falsas promessas, em lua, em sol, em horóscopo, em tantas coisas que não vão realizar milagre nenhum nas nossas vidas. Só Deus tem poder para fazer o impossível por mim e por você. Amém? Então, ao ver a angústia e a decisão daquela mulher, Eliseu vai com ela. Quando ele chega, ele entra sozinho no quarto com o menino, ele ora ao Senhor, clama, e ele se debruça sobre o menino, faz esse ato profético que a gente leu aqui no texto. O menino então espirra 7 vezes e Eliseu chama a sunamita e diz: pegue o seu filho. O milagre aconteceu. O sonho de Deus não morreu. Ela se prostra aos pés de Eliseu, mais uma vez agradecida, porque ela viu o milagre e sai toda feliz com a sua bênção nas mãos com o seu filho. Essa é uma história, amados, de muita coragem, de fé, de perseverança, de gratidão. Um coração grato pode abalar o coração de Deus, pode mudar qualquer situação. Esse amor que ela tinha pela obra de Deus, esse amor que ela tinha em ser caridosa, em fazer pelo próximo, por amor, para agradar ao Senhor, fez com que ela recebesse o sonho de Deus na vida dela. Nós precisamos tomar essa atitude da sunamita. Quando nós precisamos de um milagre, nós precisamos primeiro ser gratos ao Senhor, nos alegrar com tudo que nós temos. Muitas vezes a dor, a necessidade desse milagre toma conta da nossa vida e a gente para de agradecer aquilo que o Senhor já fez para nós até aquele momento. Nem sempre o nosso sonho é o mesmo que o do Senhor. Mas se o sonho dele, se ele prometeu, ele vai cumprir o sonho dele, jamais vai morrer. Nós temos um Deus que é Pai. Ele sabe, conhece a nossa necessidade. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele entrega na hora certa, no tempo certo, do jeito certo, porque só Ele sabe o que é melhor. Vejam quanta angústia essa mulher sofreu. Ele deu o milagre, mas quantas mães perdem os seus filhos? Rebeca, não, a mãe de Benjamim, eu não lembro agora o nome, mas a mulher de Isaac, de Israel, Raquel. Raquel pede para o Senhor: dá-me filho, senão eu morro. Qual foi o fim dela? Ela morreu quando ela teve o segundo filho. Então tem alguns sonhos que Deus tem para nós que não são exatamente como nós planejamos. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele se alegra em abençoar um filho. Eu tenho certeza, eu posso imaginar o Senhor feliz quando viu o Jair todo feliz que o neto nasceu com saúde, perfeito, que a mãe está bem, todos estão felizes. Eu tenho certeza que o Senhor se alegrou da mesma forma. Quando a irmã Ângela, Sônia,
foram curadas do Covid, a filha da irmã Maria, ficaram tão felizes, tão alegres. O Senhor deve ter ficado muito mais. Ele é o nosso Pai, é Ele que cuida de nós. Ele se alegra, o amor dele é tão grande, tão que a gente não pode medir. Então imagine como ele não fica alegre de abençoar um filho, de curar um filho, de libertar um filho, de trazer à existência o impossível por aquele filho. Quando nós confiamos, quando nós acreditamos, ao invés de ficar murmurando, reclamando para qualquer um que passa na nossa frente, e a gente for buscar aos pés de Jesus, como a sunamita fez aos pés do profeta, nós ouviremos a voz do Senhor. Nós sentiremos a sua presença, e mesmo se não for ainda a hora, Ele nos dará o escape, Ele nos dará o refrigério, Ele nos fará ter os olhos abertos para continuar aguardando. Não podemos nunca esquecer que a última palavra sempre é de Deus. Nós ouvimos aqui o pastor Paulo falar que muitas vezes nós nos deixamos enganar por sentenças que não são do Senhor. Então que nós possamos ouvir e entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Como é possível ler a Bíblia todos os dias, com tantas promessas e não acreditar? Como nós podemos desistir de um sonho, de uma promessa, se todos os dias a gente lê algo que o Senhor fez na Bíblia e que Ele quer fazer com cada um de nós? Não podemos desistir dos nossos sonhos, não podemos parar de lutar, não podemos parar de orar por aquilo ou aqueles que nós cremos que um dia podem estar aqui conosco. Que um dia o Senhor pode trazer à existência algo e o nosso milagre vai acontecer. Queridos, muitas vezes nós deixamos o medo, a angústia, a aflição, a ansiedade nos cegar. Mas nós precisamos lembrar como a sunamita e ter coragem de seguir em frente. E ter coragem de clamar pelo nosso milagre. Se nós estivermos clamando por algo que é para engrandecer o nome do nosso Deus, Ele fará no tempo certo, na hora e maneira correta. A hora dele é a mais linda, a maneira dele é perfeita. E nós cantamos aqui hoje que sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim e para você. Esse novo amanhã é a nova Jerusalém no céu. Esse novo amanhã é aquilo que nós precisamos lembrar, que se nada daquilo que a gente esperava fosse acontecer aqui na terra, que lá no céu a gente possa estar com o Senhor Jesus e viver os sonhos de Deus lá no céu. O novo amanhã que o Senhor tem para nós é a nossa salvação. É um céu esperando por nós. Vamos sempre priorizar o céu. Porque quando nós agradamos o Senhor, quando nós fazemos para o reino, quando nós obedecemos a sua palavra, Ele faz como o profeta. Ele não desiste até achar um jeito de nos recompensar. Nós também ouvimos aqui o pastor Paulo falar que não ficaremos sem a nossa paga. E é isso. Eu tenho certeza que o Senhor tem galardão para as nossas vidas. Quando nós agradecemos, quando nós somos gratos por tudo que temos, quando nós reconhecemos o poder, a grandeza, a majestade do Senhor nas nossas vidas, o Senhor vem em nosso favor. O Senhor traz à existência o que não existe. O Senhor nos recompensa sim. Não podemos fazer esperando em nada em troca. Porque não foi isso que nós aprendemos hoje. A sunamita não pediu nada em troca. Ela até fala para ele, eu não pedi nada. Eu te ajudei porque eu quis. É isso. Mas quando nós fazemos de coração, o Senhor nos recompensa. No livro de Mateus, no capítulo 19, o verso de 26, Jesus diz assim, para finalizar:
Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia! Glória a Deus! Como podemos não crer nessa palavra? Aleluia! Creia, querido. Creia, meu amado. Você que está em casa, não desista. Você que está aqui, não pare de sonhar. Não pare de lutar. Continue orando. Continue insistindo. O nosso Deus é o Deus do impossível. E a seu tempo, no tempo oportuno, Ele fará acontecer. Amém?